Hernani Ferreira da Silva, avançado do Futebol Clube do Porto das décadas de 50 e 60, foi um dos maiores jogadores do futebol português de todos os tempos. Quem nunca ouviu falar deste enorme talento? Poucos, com certeza. A sua história no mundo do futebol é muito conhecida. Quem não a conhece? Muita gente deduz-o. Então, deixa de estar aí que eu vou voltar a seguir à vinheta para te contar tudo sobre este grande símbolo do Futebol Clube do Porto. Hernani, natural de Águeda, nasceu no dia 1 de setembro de 1931 e cedo mostrou o bichinho e a queda para o futebol. Hernani e seu pai, Manuel Ferreira Barreira, eram companheiros inseparáveis e tinham um grande ponto em comum: o desporto. Logo pela manhã caminhavam em direção ao campo de jogos do Recreio de Águeda. O seu pai era um grande praticante de basquetebol e o filho acompanhava sempre o seu progenitor nas idas quase diárias ao recinto do recreio. O basquetebol nunca entusiasmou Hernani, apesar do pai o incentivar a praticar a modalidade. No entanto, enquanto o pai treinava basquete, Hernani virava as suas atenções para o campo de futebol, onde observava os treinos e estava atento para apanhar uma bola perdida e dar aquele pontapé cheio de satisfação. Mas a sua mãe, Aurora Augusta da Silva, não aprovava a paixão de Hernani pelo futebol. Imaginava outro futuro, um futuro brilhante para o único filho que tinha. Brilhante foi, mas não como a sua mãe imaginara. Aos 7 anos entrou para a então escola primária e sempre que a escola terminava corria o mais que podia para o campo de jogos do Recreio de Águeda. Muita gente, se calhar, desconhece que, em miúdo, Hernani era um benfiquista ferrenho e tinha 3 ídolos: Francisco Albino e Chico Ferreira do Benfica e Pinga do Futebol Clube do Porto. Tinha o sonho de jogar no Benfica, mas primeiro havia de conseguir jogar pelo clube da sua terra. Apesar de tudo, havia um grande obstáculo para poder realizar os seus sonhos e dedicar-se ao futebol como gostaria. Esse obstáculo era nada mais, nada menos que a sua mãe. O pai também de vez em quando verberava-lhe o excesso de bola, mas era a sua mãe que ficava furiosa e repreendia-o fortemente sempre que chegava da rua com claros sinais nas roupas e nos sapatos de quem esteve nas jogatanas até ao pôr do sol. Terminada a instrução primária, foi fazer exame de admissão a Aveiro e o que é que aconteceu? Chumbou. No fundo, Hernani até se terá sentido um pouco aliviado, uma vez que iria manter-se por Águeda e junto do campo onde tanto gostava de fazer os seus jogos. Nessa altura, tinham sido criados 2 clubes, o bairro da Venda Nova e o Futebol Clube do Adro. Hernani pertencia ao primeiro e, pelo facto de ter chumbado no exame de admissão ao liceu, foi estudar para a Escola Comercial e Industrial de Águeda. Algum tempo depois, os miúdos mais velhos dos 2 clubes de Águeda decidiram fundir os 2 clubes para formarem um clube mais forte e competitivo, e formou-se então o Futebol Clube de Águeda. As cores do clube passaram a ser a azul e branca, as cores do Futebol Clube do Porto. Hernani ficou zangadíssimo com esta escolha porque, como já disse anteriormente, era um benfiquista fervoroso. Por outro lado, a sua mãe continuava a ser um grande problema. Ao domingo, para jogar, o Hernani tinha que almoçar menos do que o habitual e, para a mãe não desconfiar, alegava estar com falta de apetite. E para ludibriar ainda mais a sua progenitora, tinha que deixar partir a caminhoneta com os jogadores e só depois apanhava boleia de um diretor da equipa para a localidade onde ia jogar. Apesar de tudo, e por incrível que pareça, com as grandes dificuldades que sentia para ultrapassar os obstáculos criados pela sua mãe, Hernani conseguia jogar por 3 equipas: o Futebol Clube de Águeda, a Escola Comercial e a Sociedade de Ferragens de Águeda. No verão de 1948, um miúdo batera à porta de casa de Hernani para dizer que andava por ali um senhor do Porto para tentar levar o Hernani. A sua mãe reagiu muito mal àquela situação, criando-se um alvoroço,
Mas a intervenção pronta do filho acalmou a situação. O senhor do Porto não era nada mais nada menos que Soares dos Reis, antigo guardião internacional do Futebol Clube do Porto, que teve que regressar à cidade do Porto sem sucesso. Pouco tempo depois, 2 emissários do Benfica procuraram o seu pai para o convencer a levar a Hernani para Lisboa. As coisas ficaram mais ou menos acertadas, mas a sua mãe foi novamente o grande obstáculo e Hernani cedeu mais uma vez aos apelos da sua progenitora. Entretanto, terminou os estudos na escola comercial e continuou a jogar em Águeda. Quando fez 17 anos, o Recreio de Águeda pediu autorização à Federação para que Hernani pudesse jogar pelo clube, mesmo que, por lei, não fosse possível atuar pelos júniores. O pedido foi indiferido e o futuro craque ficou de fora. Entretanto, 2 viajantes da fábrica onde Hernani jogava, a tal Sociedade de Ferragens, foram falar ao Futebol Clube do Porto sobre o miúdo de Águeda. Numa tarde de 1949, Alberto Augusto, na altura treinador do Futebol Clube do Porto, o famoso batatinha do Benfica, convidou Hernani para jogar pelos campeões do Norte. Desta vez, o jogador venceu a oposição da mãe com a condição do filho vir dormir a casa todos os dias. Ora, nessa altura, o Futebol Clube do Porto fazia treinos às terças e quintas-feiras e Hernani demorava entre viagens de ida e volta 5 horas. O compromisso com o Futebol Clube do Porto fora alcançado, mas também com a condição imposta do jogador de jogar em 1949-50 pelo Águeda. Era no fundo uma velha promessa que queria cumprir e nem a promessa do treinador portista o levar à digressão em África o demoveu de jogar um ano pelo Recreio de Águeda. Hernani, o benfiquista ferrenho, ingressou no Futebol Clube do Porto pela mão de um antigo ídolo do Benfica. O futebol tem destas ironias. Sobre a carreira de Hernani no Futebol Clube do Porto, vamos já de seguida ver os anos dourados do histórico símbolo azul e branco. Hernani Ferreira da Silva, o Furacão de Águeda, foi jogador do Futebol Clube do Porto entre 50-51 e 63-64. A sua estreia aconteceu num jogo particular frente ao Estoril Praia, que se traduziu numa vitória para os portistas por 4-3. Hernani entrou para o lugar de Araújo, o ídolo do Futebol Clube do Porto da altura, e fez um golo nesse jogo. Melhor estreia seria difícil. O primeiro jogo oficial no grupo de honra foi na Tapadinha, campo de Atlético. Apesar de tudo, essa época não viria a ser fácil. Como já foi dito, a sua mãe tinha imposto como condição que Hernani continuasse a residir em Águeda, onde tinha o seu emprego. Não era nada fácil fazer 2 viagens de 150 km 2 vezes por semana para ir treinar à Constituição. A vida junto dos pais em Águeda não iria durar muito mais. Era chamado para ir à inspeção militar e foi dado como apto. O Futebol Clube do Porto, na altura, terá prometido a Hernani tratar de lhe arranjar uma licença para treinar no campo do Benfica para poder manter a sua forma. As semanas, no entanto, foram passando, mas nada acontecia. Nessa altura, o Futebol Clube do Porto andava a tentar contratar Pedroto e propôs a cedência de Hernani ao Belenenses por uma época, de forma a facilitar a transferência de Pedroto. A intenção do Futebol Clube do Porto, no fundo, era boa e inteligente, porque Hernani estava a cumprir serviço militar em Lisboa e teria que ficar por lá, mas o jogador ficou muito sentido com o clube por ninguém lhe ter dito nada e ter ficado a saber das negociações por intermédio de um diretor do Belenenses. Hernani não aceitou de forma nenhuma jogar no Clube da Cruz de Cristo, e a transferência de Pedroto para a Constituição esfumou-se. Depois surgiu o convite do Estoril. Hernani sugeriu que o Estoril
chegasse a acordo com os dirigentes portistas, mas estes recusaram qualquer acordo. Hernani repostou, invocando a lei que regulava o serviço militar para requerer a transferência para o Estoril. É então que, com essa lei, Hernani joga pelo Estoril na longínqua época de 52-53. Faz uma época fantástica, levando a equipa da Amoreira às costas, mas não evitou a descida de divisão. No entanto, no final da época, Hernani foi alvo de grande cobiça por parte do Benfica e do Sporting, mas preferiu regressar ao Futebol Clube do Porto, clube que aprendeu a gostar e que recusou defrontar ao serviço do Estoril. Da passagem por Lisboa, Hernani guardou duas boas recordações. A primeira foi a homenagem que a Casa do Futebol Clube do Porto lhe fez por ter tido a nobre atitude de regressar à Invicta, onde também esteve presente a direção do Estoril, e a segunda foi a digressão que fez pela equipa do Sporting ao Brasil, com o consentimento do Futebol Clube do Porto, para fazer alguns jogos pelos leoninos. Hernani revelou-se como o melhor avançado da equipa leonina, uma equipe que era só composta pelos 5 violinos. Neste vídeo vou agora falar sobre 4 momentos na carreira de Hernani que ficaram para a história e que merecem ser recordados. O primeiro grande momento surge na última jornada do campeonato de 1955-56, época em que o Futebol Clube do Porto quebrou um jejum de 16 anos sem vencer um campeonato nacional. Os azuis e brancos recebiam a Académica. Num jogo de muitos nervos, o Futebol Clube do Porto só dependia de si para vencer a prova. Ao intervalo, o jogo estava empatado e sobre as antas reinava um nervosismo terrível. O Benfica, por sua vez, já vencia em Lisboa o Atlético por 3-0. Com este resultado, o Futebol Clube do Porto não seria campeão. Até que aos 63 minutos, Hernani, beneficiando de uma grande penalidade, tem a possibilidade de colocar o Futebol Clube do Porto mais perto do sonho. Silêncio total nas antas, com 60.000 almas em suspense. Hernani parte para a bola e atira para a baliza. O estádio vem abaixo, voam chapéus, casacos e tudo o que havia para atirar. Uma alegria imensa. Sentia-se que a Académica não tinha qualquer hipótese de empatar a partida. 4 minutos depois, Teixeira sossega de vez os adeptos, obtendo o 2-0 a passe de Perdigão. E para ajudar ainda mais à festa, Teixeira repetiria a dose, visando e ampliando o resultado para 3-0 numa bela jogada de Hernani. O jogo acabaria pouco tempo depois. O Futebol Clube do Porto alcançava um sonho que perseguia há longos 16 anos. O Estádio das Antas festejava assim um título ao fim de 4 anos de existência. Este foi de facto o grande primeiro momento do Hernani. O segundo momento surgiu logo a seguir, na mesma época, na final da Taça de Portugal, no Jamor com Hernani, em grande plano, a marcar os 2 golos da partida com que o Futebol Clube do Porto venceu o Torriense. O terceiro grande momento aparece em 57-58, também na final da Taça de Portugal no Jamor, desta vez diante do eterno rival, o Benfica. Ganhar em Lisboa naquela época era extremamente difícil. A célebre frase de que quando o Futebol Clube do Porto atravessava a ponte já partia derrotado não era nenhum clichê, era realmente uma evidência. Nesse jogo, dessa final diante dos encarnados, da qual provavelmente existem imagens inéditas, Hernani foi decisivo ao dar a vitória ao Futebol Clube do Porto num pontapé de fora da área que entrou junto à trave. Nestas imagens, vemos apenas a bola a entrar na baliza de Bastos, guarda-redes do Benfica. Recorde-se que, em muitas décadas e em 9 finais da taça, o Futebol Clube do Porto só tinha vencido o Benfica por uma única vez e foi neste jogo de 58. Até que na última final, na época transata, disputada em Coimbra, os Dragões venceram o Benfica pela segunda vez em finais da Taça de Portugal. O
O quarto e último momento trata-se da conquista do campeonato do Calabote. O Futebol Clube do Porto recuperava o campeonato 3 anos depois do último conquistado. Sob o comando de Bela Gutmann, os azuis e brancos tiveram que fazer das tripas coração para conseguir o tão ambicionado título. A jogar no Campo das Covas, em Torres Vedras, contra a equipa local, o Futebol Clube do Porto fez o que lhe competia. Venceu o jogo por 3-0. O título viria para as Antas e Hernani foi com certeza um dos grandes obreiros deste campeonato. A festa foi da rumba. À chegada à capital do Norte, a comitiva foi recebida em apoteose, com milhares e milhares de pessoas a comparecer na Baixa Portuense. Há um episódio pertinente que quero abordar ainda neste vídeo. É o que eu direi um episódio delicado. Trata-se do confronto polémico, triste e difícil com o treinador Strick. Em julho de 57, o treinador Strick reentrava nas Antas rodeado de aura que ilumina os vencedores. Depois de ter vencido a dobradinha em 56, o alemão regressava às Antas. O presidente deixara de ser Cesário Bonito para ser Paulo Pombo. Os adeptos encheram-se de esperança, mas em breve cairiam num pântano de desilusão. O feitio difícil de Strick nunca encaixou também no complicado feitio de Hernani, a grande estrela da equipa e avançado que José Maria Pedroto consideraria como o maior de Portugal e de todos os tempos. Hernani não era paciente e não gostava de Strick. Este, por sua vez, também não era nada fácil de lidar. Há várias versões sobre o confronto definitivo entre tão complicadas índoles. O jogador ter-se-á rebelado contra uma ordem mais ríspida do técnico, que o mandou agradecer aos adeptos depois da vitória folgada sobre o Oriental por 5-0 em Lisboa. Hernani recusou e desataram os dois à pancada junto ao túnel de acesso aos balneários. O jogador de Águeda afirmou que estava farto das suas palhaçadas e insultou o treinador. Ambos foram suspensos pela direção. O alemão encontrara um inimigo à altura e com um peso muito grande no Futebol Clube do Porto. Ao treinador brasileiro não lhe restou senão ir embora de vez. O título nessa época fugiu para Alvalade, que fez os mesmos pontos que os portistas, mas o Sporting venceu o campeonato porque levou a melhor no confronto direto. Oh, here you are, face to face in this trashy bar. Another glass and I am going places. Makes me laugh about the irony of everything. I like the way you're thinking. I don't really care about the music on the dance floor. I don't really mind all the smoke is in the bathroom. I don't care at all, baby. You got me. Em 1964, aos 33 anos, Hernani colocou um ponto final na sua carreira, marcada por 2 títulos nacionais, 56 e 59, 2 taças de Portugal, 56 e 58, e 7 taças da Associação de Futebol do Porto. Foi internacional 28 vezes pela Seleção A e uma pela Seleção B, tendo ainda jogado por 7 vezes pela Seleção Militar, na qual foi capitão. Nas competições europeias, Hernani disputou apenas 4 jogos na Taça dos Campeões Europeus e outros tantos na Taça UEFA, todos pelo Futebol Clube do Porto. Foi um dos mais famosos jogadores de futebol da história do Futebol Clube do Porto e do futebol português. Em 277 jogos para o Campeonato Nacional da Primeira Divisão, marcou 136 golos, alguns deles a revelarem a arte e a superior capacidade com que driblava em velocidade, sempre em direção à baliza. Interior direito no início da carreira, um armador de jogo posteriormente, Hernani era exímio no passe, com grande visão de jogo, com dribles curtos e em velocidade, jogava com muita inteligência e era de facto um jogador quase perfeito. O Furacão de Águeda, o símbolo do Futebol Clube do Porto, uma das maiores lendas do futebol português, viria a falecer no dia 5 de abril de 2001, com 69 anos de idade.
Se gostaste deste vídeo e se conheces ou sabes histórias sobre o magnífico Hernani, deixa aqui embaixo o teu comentário e partilha com o canal episódios e histórias de Hernani Ferreira da Silva. Não te esqueças de ativar as notificações e de acompanhar o canal. Inscreve-te se ainda não o fizeste, porque vou continuar a publicar muitos mais artigos como este, bem como vídeos sobre a rica e gloriosa história do Futebol Clube do Porto. Um abraço e até para a semana.